Eu sou Lara Silva, organizadora do CIT Saúde, primeiro Congresso Internacional de Tratamentos de Saúde com o tema Depressão e Ansiedade, e tenho a satisfação de apresentar a você a psicóloga Laís Maria Milani, que vai falar sobre terapia assistida por animais, TAA. Ela é especializada em psicologia hospitalar. No INATA, no Instituto Nacional de Terapia Assistida por Animais, ela é voluntária e membro da diretoria. Ela utiliza a terapia assistida por animais como recurso no atendimento clínico e em projetos voluntários. É um prazer muito grande recebê-la aqui, Laís. Muito Prazer obrigada é pela meu. participação. Eu que agradeço, Lara. Prazer é meu. Então vamos começar. Quem é a Laís? Como você falou, eu sou psicóloga, me formei em 2011, fiz especialização em psicologia hospitalar. E quando eu ainda estava na faculdade, eu conheci o trabalho de terapia assistida por animais. Foi um trabalho que desde o começo me encantou. Antes de decidir fazer psicologia, eu queria fazer veterinária. Acabei mudando de ideia no meio do caminho, mas eu sempre tive esse amor e esse carinho muito grande pelos animais, qualquer tipo de animal, qualquer tipo de bicho. E acho que as nossas escolhas, a gente nunca deixa uma escolha para trás, ela acaba acompanhando a gente de outras formas. Então, esse carinho e esse amor pelos animais acabou voltando para minha profissão, né? Eu tive que deixar de lado a vontade da veterinária, mas acabou voltando para mim na psicologia. E foi unido às paixões mesmo, né? A de trabalhar com gente e a de trabalhar com bicho. E junto mesmo, os bichos ajudando as pessoas e as pessoas ajudando os bichos também, porque eu vou falar disso mais para frente, mas é um trabalho que é bom tanto para os pacientes, quanto para os profissionais, tanto para os animais. Então, é uma troca muito grande, acho que isso é muito, muito legal, muito interessante, e acrescenta muito no trabalho que eu faço. Eu comecei com a terapia assistida como um trabalho voluntário, né? Eu comecei no INATA, que é o Instituto Nacional de Ações e Terapias Assistidas por Animais. Comecei com a Melzinha, que é a minha pequenininha que está aqui hoje comigo. Vocês vão ver ela de vez em quando aparecendo aqui no vídeo. E a gente começou esse trabalho junto em 2009. Eu ainda estava na faculdade. Eu fui num simpósio no Hospital das Clínicas que falava sobre brinquedoteca hospitalar. E lá, a ONG estava apresentando o trabalho que eles faziam lá, dentro do hospital, na brinquedoteca, com as crianças, levando os cachorros lá para dentro. E isso para mim foi encantador. Então eu fui atrás, fiz curso com eles e comecei a trabalhar como voluntária. Na verdade, eu comecei sem a Mel, porque eu achava que ela não tinha perfil de cão-terapeuta, porque ela sempre foi muito serelepe, muito agitadinha, e eu descobri que esse era um preconceito meu, que existem vários perfis de cães-terapeutas, e que vai depender muito do trabalho que você vai realizar, e eu vou falar disso também um pouquinho. Então, uns 2 ou 3 meses, acho que depois que eu comecei, a Melzinha começou a trabalhar comigo. A gente começou com idosos em asilos, mas assim, me apaixonei cada vez mais pelo trabalho e ampliei isso da forma que eu pude. Então, todo o tempo que eu tinha disponível, eu ia e fazia mais um trabalho, eu ia para o hospital, qualquer trabalho que tinha na ONG que a gente podia participar, eu estava dentro. E daí, com isso, também fui me envolvendo, fiz o meu trabalho de conclusão de curso sobre terapia assistida, que é uma área que falta muito trabalho científico, tem muito relato de caso, mas falta muito trabalho científico, então eu resolvi colaborar com isso também na minha formação. E desde então é um recurso que eu amo, que eu uso muito e recomendo muito, sou apaixonada. Uso tanto no consultório como em trabalhos voluntários, no INATA e em outras cidades, com uma população muito diversa, criança, idoso, adulto, psiquiatria, na fisioterapia, a gente usa nas mais diversas áreas e eu luto muito pela ampliação e pela divulgação desse tipo de trabalho, né? A gente tem ainda um preconceito muito grande por ser com animais relacionados à área da saúde, então tem gente que não entende como é que isso pode funcionar, como é que isso pode dar certo.
E funciona sim, e dá certo sim, é só a gente organizar e fazer tudo com muito profissionalismo. Então, eu luto por essa área, eu luto por esse tipo de terapia para que ele se desenvolva aqui no Brasil. Então, conta pra gente o que é, então, a TAA e por que bicho é terapia? Então, a terapia assistida por animais, ela consiste na utilização do recurso do cão como um facilitador do processo. Então, você utiliza os benefícios da interação com o animal para facilitar o processo terapêutico humano. Né? Isso é uma dúvida muito comum, porque quando a gente fala terapia assistida por animais, muita gente acha que a terapia é para os animais, mas na verdade não, a terapia é para o humano, é para as pessoas. Né? Mas a gente usa do contato com o animal, da presença do animal no setting terapêutico, para atingir os benefícios propostos, né, para aquele tratamento. Então, existem o que a gente chama de intervenções assistidas por animais, são vários tipos de intervenções. Então, tem a terapia assistida, que é essa que eu estou falando para vocês, tem a atividade assistida, que é uma atividade lúdica, recreativa, que são as visitas, que isso é mais comum, né? O cachorrinho que visita o asilo, o cachorrinho que visita o hospital, sem um objetivo terapêutico definido, né? E tem a educação assistida, que é você utilizar o animal no processo educacional, né? Então, eu vou falar hoje especificamente da terapia assistida, dentro da minha área de atuação, que é a psicologia. Então, a psicologia é assistida por animais e, no meu caso, eu trabalho com cachorro. Então, a psicologia é assistida por cães, né? Então, como eu falei, é um recurso, não substitui o tratamento convencional. Na verdade, é um aliado do profissional para facilitar, para motivar o paciente e facilitar o processo. Então, como é que isso pode facilitar? Como é que colocar um cachorro dentro do consultório junto com o paciente, como é que isso vai facilitar o tratamento? Primeiro que quando a gente fala de psicologia, o principal o viés da psicologia, né, dentro do processo terapêutico é o vínculo. A gente está lidando com o vínculo que o paciente estabelece com o terapeuta e quando você coloca um cachorro, com o cachorro também. Então, as pessoas, elas formam vínculos durante a vida, desde o nascimento, é um constante processo de formulação de vínculos. E existem muitas patologias que elas estão relacionadas aos vínculos que foram estabelecidos. Né? E quando eu falo de vínculos, eu não falo só de vínculos com pessoas, a gente pode formar vínculos com qualquer tipo de objeto. Né? Isso é uma caneta, mas se ela tem um significado especial para mim, eu tenho um vínculo diferente com essa caneta. Então, a psicologia tem como base essa interpretação e esse caminho através das vinculações. Então, quando eu estou no meu consultório e eu recebo um paciente, eu vou observar como ele se vincula comigo, qual é o papel que eu vou ter, né, para ele, na vida dele, se isso é reflexo de outros papéis que ele teve com outras pessoas. Mas nós, terapeutas, como humanos, nós também temos falhas, né? Então, às vezes, algum papel que nos é direcionado, a gente não consegue aceitar, a gente não consegue corresponder. Isso pode ser frustrante para um paciente. Né? E quando a gente coloca um cachorro, o cachorro ele não tem esse tipo de julgamento. Então, ele só aceita todos os papéis que são colocados. Então, facilita nesse sentido. Né? Então, o paciente estabelece com o cachorro uma relação muito básica e acontece uma vinculação muito rápida, onde ele pode se projetar totalmente, sem medo de que o cachorro não vai aceitar, sem medo de que o cachorro vai achar ruim aquilo que ele está projetando. Então, por isso é muito, muito legal como recurso o terapeuta poder ter um outro como é que eu posso dizer? Um outro foco, né, para o paciente se vincular e que o terapeuta consiga se afastar e fazer toda a interpretação, fazer a análise um pouquinho afastado para não ter essa influência pessoal, né, e isso a gente tem observado que é muito interessante dentro do consultório. Então, existe também uma outra questão que é muito importante na terapia assistida por animais, que é a questão fisiológica, né, essa vinculação rápida com o cachorro, ela não acontece por mágica.
Então, existem pesquisas que comprovam isso. Então, tem uma pesquisa que foi realizada em 2003 na África do Sul, pelo Dr. Odendal, e que ele comprovou que 5 a 20 minutos de interação positiva com o animal provoca a liberação de diversos hormônios e neurotransmissores que estão relacionados à diminuição do estresse, sensação de prazer, de bem-estar, diminui pressão sanguínea, pressão arterial. Então, traz diversos benefícios fisiológicos para o nosso organismo e para o organismo dos animais, de prazer e de relaxamento. Então, isso faz com que o ambiente terapêutico já seja um ambiente mais leve, né? Já tira uma carga de tratamento, a gente humaniza um pouco o setting terapêutico quando a gente coloca um animal ali dentro. Mas por que acontece isso? Por que são liberados esses neurotransmissores? Como é que funciona isso? O principal hormônio responsável por isso é a ocitocina. A ocitocina é um hormônio que é bastante conhecido na fase de amamentação, porque é um hormônio que é relacionado ao vínculo. Ele é responsável pelo desenvolvimento do apego e da empatia. Então, quando uma mamãe, ela segura o bebê, ela toca o bebê, ela olha para o bebê, o organismo dela libera ocitocina, né? Porque é o que está trabalhando fisiologicamente no corpo dela para que haja essa empatia, para que haja esse contato. É um hormônio que é liberado através do contato físico. Então, abraçar libera ocitocina. Só que ninguém chega na terapia e abraça o terapeuta, né? Isso não é algo que eticamente até é aceitável como um processo terapêutico. Mas um cachorro você pode abraçar. Um cachorro você pode acolher, você pode segurar ele no colo e o hormônio vai estar sendo liberado, a ocitocina vai estar sendo liberada no organismo, você vai sentir esse prazer, você vai sentir esse relaxamento. E isso é muito benéfico para a terapia, porque é um ambiente onde é necessário que o paciente se sinta confortável, que o paciente se sinta acolhido. Então, o cão traz isso para dentro da terapia. Muito bom. E então, se a gente for pensar assim, baseado naquele conceito de saúde, da Organização Mundial de Saúde, saúde é o completo bem-estar físico, mental e social, em que ponto você acha que primeiramente atua a TA? Na verdade, a atuação é do psicólogo, né? Então, como profissional da psicologia, atua na área mental e na área social, né? O psicólogo não tem formação para lidar com a parte física, mas sim com a mental e com a social do que aparece ali. Isso é do profissional, não necessariamente da terapia assistida, né? Lógico que o cão, na sessão, ele vai trazer um bem-estar mental, né, por conta dessa liberação dos hormônios e tudo mais, mas o trabalho que vai ser feito depende exclusivamente do profissional que está ali. O animal, ele é um coterapeuta, ele não faz nada sozinho. Então, dentro do conceito da Organização Mundial de Saúde, a minha prática de psicoterapia com cães favorece na dimensão da saúde mental e social. Muito bom. E como é que é o procedimento? Como é que um paciente que ele é submetido ao TA, como é que é esse procedimento no consultório? Ele chega, o cãozinho já está lá esperando? Não. O procedimento é bem parecido com um procedimento de uma psicoterapia convencional. Então, a gente recebe o paciente, faz uma avaliação, traça os objetivos do atendimento, e a partir daí a gente vai pensar se o cão pode favorecer esse paciente ou não, né? Porque existem casos onde não é recomendado, e a gente vai falar disso daqui a pouco também. Então, eu faço a avaliação do paciente, eu vejo se ele pode se beneficiar com o cachorro, e daí a gente entra com o processo de apresentação do cão. Então, eu converso com esse paciente, vejo se ele está disposto, se ele está interessado em fazer esse tipo de atendimento, se ele está interessado em ter um cachorro ali com ele. Eu nunca vi um paciente dizer não, mas a gente sempre tem que ter esse cuidado. Quando é criança, a gente conversa com os pais, explica como funciona, o porquê do cachorro estar entrando na sessão. Depois, a gente tem que escolher um cão que tenha um perfil adequado para o que eu quero trabalhar com aquele paciente, né? Então, no meu caso, no consultório, a gente tem 4 cães disponíveis, né? E cada um tem um perfil diferente.
E a gente trabalha com pacientes com todos os cães, cada um prefere um tipo, cada um vai ajudar em algo. Então, a gente escolhe um cão que tenha um perfil adequado com o que a gente quer trabalhar. Daí a gente faz a apresentação, né? Então, o paciente é avisado, olha, na próxima sessão que você vier, o cachorro já vai estar aqui. E daí a gente tem algumas sessões de ambientação, né, onde o paciente vai conhecer o cachorro vai conhecer o paciente, a gente faz, né, uma apresentação, eles têm que entender o limite um do outro, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir, exatamente da mesma forma que acontece no processo de psicoterapia, quando a gente faz um contrato do que pode, do que não pode, o horário, tudo isso. E a gente faz a mesma coisa quando a gente coloca um cachorro lá dentro, porque a gente também tem que priorizar o bem-estar daquele cão ali dentro. Então, são estabelecidas regras, os limites e tudo que vai acontecer com o cachorro ali dentro. E aí, ele vai entrar de acordo com os objetivos estabelecidos, com o que foi programado, o cachorro entra no tratamento em si. E isso pode variar de psicólogo para psicólogo, vai depender da abordagem que o terapeuta utiliza, do caminho que ele escolheu ir para alcançar os objetivos com aquele paciente, e daí isso vai da prática de cada um e do caso de cada paciente. Esse é o mesmo procedimento que se adota em hospitais? Não, então, em hospitais é um pouco diferente. O que acontece em hospitais, a gente é muito procurado para trabalhar a questão da humanização, né? Então, o foco dentro de hospitais é a humanização. Lógico, né, tem todo o benefício da interação, mas a gente não costuma avaliar, pode ser feito, né, mas não é o que a gente recebe de solicitação. Então, a gente não costuma avaliar caso por caso, a gente não tem objetivos estabelecidos para cada paciente, a gente não avalia cada paciente individualmente. Porque existe o psicólogo da instituição que vai trabalhar com isso. A gente acaba entrando com o cachorro para trabalhar mesmo questões da hospitalização, da humanização. Então, os cães, eles vão visitar. E a gente, em alguns hospitais, a gente tem essa liberdade com a equipe, faz um trabalho multidisciplinar nesse sentido, de agregar os profissionais da instituição dentro do trabalho. Então, os profissionais, eles nos acompanham. E aí, os conteúdos que surgem ali, nas questões com o cão, são trabalhados depois individualmente. Então, o que a gente faz muito é levar, por exemplo, uma maletinha com brinquedos relativos à área médica. Então, o paciente, né, a criança, no caso, ela pode brincar com o cachorro, ela pode se colocar no lugar do médico e o cachorro é o paciente. Né? E eu já vi muito, assim, e é muito emocionante, porque é um momento em que elas não se sentem julgadas. Então, elas podem expor dúvidas, né, dificuldades que elas estão tendo através do cachorro. Então, eu já vi com a Melzinha mesmo, uma vez a gente estava no hospital e daí estava lá, ela virada de barriga para cima e a criança ia fazer uma cirurgia, né? E daí a criança pegou, assim, uma tesourinha que tinha numa linha, essas tesourinhas de brinquedo, daí ela olhou e falou, mas corta de verdade quando faz a cirurgia? Corta onde? E depois, como é que fecha? Então, foi um momento que ela tinha essas dúvidas, mas em que ela não conseguiu conversar com a equipe sobre isso. Mas ali com o cachorro, ela conseguiu expor e a gente conseguiu trabalhar, conseguiu exemplificar e deixar as coisas mais claras, facilitando todo o processo que ela ia ter que passar ali dentro do hospital, né? Com adultos, eles geralmente não estão tão abertos a brincar com os brinquedos, a maletinha de médico, mas para eles só o contato, só poder ter alguém, né, um cachorro que possa chegar perto, que possa se aproximar, que dá conforto, que dá carinho, já é muito acolhedor e é muito importante. Eu já vi, assim, uma vez um paciente, eu estava com a minha outra cachorra que é um pouco maior, e ela é muito fofa, ela é muito gostosa de abraçar. E daí um paciente chegou e me perguntou se poderia abraçar ela. E eu disse que sim, que não teria problema. Ele estava operado, falei que era só ele fechar, né, a roupa para que o cão não tivesse contato, ele estava com curativo e tudo, mas a gente tem uns cuidados a mais. Então pedi para ele fechar a roupa, que sim, ele poderia abraçar o cachorro sem problema. E daí ela abraçou e ficou naquele abraço um tempo enorme. E lógico, saiu do abraço chorando, e daí eu conversei com ela. E ela falou assim, sabe o que é?
é que eu tô com essa cirurgia e todo mundo tem medo de chegar perto de mim, todo mundo tem medo de chegar e de me abraçar. Os meus familiares, eles só dão um tapinha assim no ombro, mas eles ficam com medo de mexer. E como eu vi que o cachorro era tranquilo, eu estava precisando de um abraço. Então, é só esse conforto, esse acolhimento, sem julgamento, né, sem preconceitos, que o cachorro oferece. Isso dentro de um ambiente hospitalar é muito importante. Né? Traz essa questão da humanização, traz esse carinho, traz esse afeto, que muitas vezes fica perdido, né? Porque o ambiente hospitalar ele tem que ser um ambiente muito estéril, né? E a gente traz um pouquinho de afeto para esse ambiente, que é muito legal. Lógico que a gente entra com todos os cuidados necessários. Então, os cães, eles passam por avaliação de saúde, eles têm um protocolo de vacinação que é diferente de um cão que fica dentro de casa. Quando eles chegam, eles fazem exames parasitológicos a cada 4 meses, a vermifugação, tudo nos protocolos internacionais para esse tipo de visita. Eles chegam na visita, eles limpam a boca, eles limpam a pata, é feita toda uma higienização, eles têm que tomar banho até 24 horas antes da visita na instituição hospitalar. E eu li esses dias uma pesquisa mexicana, que eles fizeram, né, uma avaliação de um protocolo de terapia assistida por animais que acontecia dentro do hospital, e eles avaliaram que existe um risco maior de infecção, que a infecção hospitalar aconteça através dos visitantes, dos parentes, do que dos próprios cães. Né? E é verdade, porque a gente limpa o pé, a gente limpa a boca dos cachorros, e às vezes as pessoas entram no hospital e esquecem de passar um álcool na mão. Então, desde que existam protocolos e que existam cuidados, é um tratamento muito válido, né? Um recurso muito válido dentro do ambiente hospitalar. Laís, conta pra gente, precisa de um treinamento? Como é que é o treinamento desses cães? Sim, precisa de um treinamento. É feita uma avaliação, existem coisas que podem ser treinadas e existem coisas que são naturais daquele cão. Não estou falando de raça, mas daquele cão específico. Então, a primeira coisa que um cão terapeuta precisa ter é gostar de pessoas, né? Tem cães que gostam, mas gostam só do dono. Tem cães que não gostam muito do contato. Então, um cão terapeuta, ele precisa estar muito à vontade, estar muito confiante, gostar e procurar pessoas, né? Porque não adianta nada eu colocar um cachorro no consultório, sendo que o paciente vai entrar e o cachorro vai se esconder lá do outro lado. Então, a interação, para ela ser benéfica, ela tem que ser positiva, né? Então, tem que ser positiva para os dois, para o cachorro e para o paciente. Então, a gente quer um cachorro que fique confortável com essa situação e que dê esse conforto para o paciente também. Então, a primeira coisa que é avaliada é a socialização desse cão com pessoas. Se ele gosta, se ele procura, qual é a postura dele frente às pessoas. Que isso é muito nato, né? Você pode treinar um cachorro para não ter medo, mas não para gostar. Então, isso vai muito de cada cachorro. Depois disso, tem os treinamentos que são os treinamentos básicos, que é sentar, deitar, ficar, andar na guia sem puxar, passar por outro cão e não ir para cima do outro cachorro, saber cumprimentar as pessoas sem pular nas pessoas. São os treinamentos básicos. E depois vem os treinamentos que são específicos de cada atendimento. Então, se eu preciso que durante a sessão meu cachorro brinque de bolinha, eu vou ter que ensinar ele a brincar de bolinha. Né? Ou, eu preciso que durante a sessão meu cachorro use uma roupinha X, eu vou treinar ele a usar a roupinha. Então, daí depois vem os treinamentos que são específicos de cada atendimento. Na psicologia, a gente acaba não usando tanto esses treinamentos específicos, né? Mas na fisioterapia se usa bastante, porque você precisa de um cão que responda a alguns comandos e que tenha uma certa mobilidade. Então, esse tipo de treinamento é bastante usado na fisioterapia. Você comentou na fisioterapia, como é que é esse trabalho na fisioterapia com animais? Então, na fisioterapia, eu falo desse trabalho que eu fiz com o Inata e faço hoje também aqui com o projeto Amigos da Malu, que é um trabalho... eu não sou fisioterapeuta, então é um trabalho que é coordenado por uma fisioterapeuta e o cão, ele vai favorecer, ele vai ajudar. Então, por exemplo, se a gente tem um paciente que precisa trabalhar, por exemplo,
extensão de braço, ele tem que esticar o braço. Se você pedir para o paciente fazer isso 10 vezes, ele vai fazer achando um saco. Só que se você der uma bolinha na mão dele e colocar ali um cachorro que gosta de buscar a bolinha, ele vai fazer isso 50 vezes e vai querer continuar fazendo mais. Então, você muda o foco, você tira o foco do tratamento e faz daquele procedimento uma brincadeira com o cachorro. Então, levantar a perna para o cachorro passar embaixo, segurar o bambolê para o cachorro pular, enfim, a criatividade é enorme. A gente sempre dá um jeito de colocar um cachorro ali que vai ajudar de alguma forma e os pacientes adoram, é ótimo. Muito bom. E o que o paciente, especificamente com ansiedade, ele pode esperar do tratamento com a terapia assistida por animais? Então, assim, o tratamento para pacientes ansiosos no consultório é um tratamento que pode ser um pouco chato, né? Ele vai mexer com questões que estão ali na base daquela ansiedade, que são questões que nem sempre são muito agradáveis, né? Que acabam virando sintomas. Então, a primeira coisa que um cachorro vai favorecer é poder proporcionar um maior conforto, um maior acolhimento para que o paciente se sinta mais confortável em lidar com essas questões. Né? Então, é muito comum quando a gente está atendendo, por exemplo, o paciente começa a falar de alguma coisa que é um pouco mais dolorida, que é um pouco mais sofrida, a mão dele já vai direto para o cachorro, como se fosse mesmo um objeto acolhedor, assim, um objeto transicional, que a gente chama na teoria winnicottiana. Né? É um objeto que traz conforto, um objeto que traz segurança, ao qual eu sei que eu posso me apegar naquele momento para conseguir lidar com as outras coisas que estão acontecendo. Então, a primeira coisa é isso. O cachorro vai ajudar o paciente a ficar mais confortável e acessar certos conteúdos de uma forma mais confiante, de uma forma mais profunda, mais confortável. Né? Então, a primeira coisa é isso. Sem contar, lógico, dos benefícios fisiológicos que já existem com o contato. O cachorro já traz essa sensação de relaxamento, já traz essa sensação, essa liberação do estresse, né? Então, isso para um paciente ansioso é muito importante. Ele poder, dentro do consultório, ter um momento mais tranquilo, ele poder se sentir fisicamente menos pressionado. Né? Então, a simples presença do cachorro ali dentro já ajuda nesse sentido. Além disso, quando você está lidando com um cachorro, você tem que lidar com o outro, que tem um tempo diferente, que tem vontades diferentes. Isso é muito difícil para um paciente ansioso, porque ele está acostumado no tempo dele, ele quer as coisas. Então, funciona também como um treino, né? E é mais fácil você lidar com aquilo dentro do consultório, com um cachorro, com um profissional te supervisionando, para que depois você consiga transferir aquilo para outras situações do seu dia a dia. Né? Então, uma coisa muito comum que acontece é o paciente usar o cachorro como espelho, por exemplo. Eu tenho uma criança que eu atendo no consultório que ela fica muito ansiosa na hora de entrar na sala. Então, ela chega na sala de espera, ela grita, ela bate na porta, ela quer entrar, ela não consegue esperar a hora dela. Então, o que a gente começou a fazer, o cachorro vai para o lado de fora da sala e vai esperar com ela a hora de entrar. E daí ela começou a olhar, nossa, olha como o cachorro está esperando calmo. Olha, ele até deitou, ele está respirando devagar, vamos acompanhar a respiração dele. E aí, com isso, ela conseguiu se acalmar, né, para entrar. E aí, aos poucos, a gente consegue ir tirando o cachorro da situação e isso vira um comportamento do paciente. Então, ele se espelha no cachorro, a gente mostra o que a gente quer e depois a gente consegue fazer essa transferência para outras situações e até para o paciente conseguir lidar com isso sozinho, né? Que é o objetivo. A gente não trabalha na terapia para o paciente ficar bem só ali. A gente quer que ele generalize tudo que ele vive ali. Então, o cachorro funciona muito bem com pacientes ansiosos nesse sentido. Tem algum transtorno de ansiedade em especial que tenha melhores resultados? Por exemplo, uma fobia de alguma coisa específica, uma fobia social, o TAG, que é o transtorno da ansiedade generalizada, o TOC? Sim, tem. A gente, no consultório mesmo, a gente está atendendo hoje um paciente que começou com uns sinais de TOC, né? Estava mais relacionado à limpeza.
e a gente resolveu introduzir um cachorro no atendimento. No começo foi muito difícil, porque o cachorro lambe, o cachorro solta pelo, né, e tem tudo isso. Então, foi um trabalho que foi acontecendo aos poucos, e conforme ele foi ganhando confiança no cachorro, ele foi se permitindo tocar, ele foi se permitindo se sujar nesse sentido, né? Então, hoje ele tira a bola babada da boca do cachorro, ele beija o cachorro, ele encosta, mas isso era algo que antes não acontecia. O cão também pode ser muito benéfico quando a gente trabalha com questões, a fobia social que você comentou, né? Então, o cão favorece muito a socialização. E isso é muito fácil da gente observar. Se você sair andando na rua sozinho, é muito difícil alguém parar para falar com você. Mas se você está com seu cachorrinho, é muito mais frequente que alguém pare, pergunte o nome, quantos anos ele tem, faça um carinho no cachorrinho. É um contato social, não é um contato próximo, é um contato superficial, mas é um contato social, né? Então, eu já conheço o trabalho da Cris, que é a outra psicóloga do Inata, ela também trabalha com o consultório, e ela fez um trabalho muito legal com isso, assim, ela tem um cachorro, um labrador, que é lindo, maravilhoso, ele, onde ele vai, ele chama atenção. Então, tinha um paciente com fobia social, então, vamos passear com esse cachorro, né? Vamos andar com ele no quarteirão. Se alguém te parar e perguntar isso, o que você vai responder? Como é que você vai lidar com uma situação tal? Foi feito um treino antes, e depois saiu para passear com o cachorro, e realmente as pessoas vêm conversar, vêm perguntar. E daí, esse paciente, ele se sente acolhido, mas ao mesmo tempo ele se sente protegido. Por quê? Ele sente que as pessoas têm interesse, que as pessoas vêm falar com ele, mas ao mesmo tempo não é dele, ele não está falando dele, ele está falando do cachorro. Então é possível, não é tão assustador. E a partir daí foi feito um trabalho para que, lógico, mais para frente ele consiga falar dele, né? Pelo contato também ser muito mais fácil com o cão do que com as pessoas, acontece também de através um paciente que tem uma fobia social, ele não conseguir se vincular muito com as pessoas, mas ele conseguir se vincular com o cão. Então, a partir do vínculo com o cão, a gente transfere isso para o vínculo com as pessoas. Então, eu tenho um paciente também no consultório que ele tem alguns traços autísticos e ele tem essa questão da fobia social. Ele não toca, ele não passa perto de pessoas. Mas o cachorro, ele aceita um pouquinho melhor, né? É um trabalho longo. Ele começou a tocar e ficar mais confortável com o cachorro depois de alguns meses de terapia. O cachorro não fica solto, não ficava, né? A semana retrasada a gente deixou o cachorro solto comigo pela primeira vez. Mas era um toque meio com medo. A partir do momento que ele ficou confiante e conseguiu se vincular e tocar o cão, ele consegue com a gente também. Então, é um paciente que não entregava as coisas na mão da terapeuta, por exemplo, porque ele não suportava se aproximar. Mas, se era para entregar a bandana do cachorro, se era para entregar a bolinha do cachorro, o pente do cachorro, aí sim ele podia se aproximar, ele podia entregar. Então, através do vínculo com o cachorro, a gente conseguiu estabelecer esse vínculo e essa aproximação com as pessoas, no caso a terapeuta, e a ideia é generalizar isso cada vez mais. Então, quando a gente fala de socialização, o cachorro tem um papel fundamental, porque ele promove muito a interação das pessoas. É um assunto em comum, há um interesse em comum que está ali e que você acaba despersonalizando. Então, eu não estou falando de mim, eu estou falando do cachorro. Então, aí é possível, é permitido. Dentro da sua experiência, você nota que existem resultados mais rápidos quando, por exemplo, o cão vai no hospital ou quando ele está no consultório? Sim, com certeza. No consultório, eu divido o consultório com a Laura, que é uma psicanalista que a gente trabalha junto. Então, quando a gente resolveu introduzir esse tipo de terapia no consultório, ela já trabalhava com alguns pacientes. Ela falou, olha, eu acho que esses pacientes vão ter um benefício com os cães. Então, a gente teve como fazer essa comparação. O quanto o paciente evoluiu sem o cachorro e depois que a gente colocou o cachorro. E realmente a diferença é muito grande. Não só de tempo, né, para a gente alcançar determinado objetivo, mas de motivação para estar ali na sessão. Eles querem vir, eles esperam um horário, contam, sabe? Já sabe, a mãe fala, nossa, desde cedo ele está falando que é o dia da terapia com o cachorro hoje.
né? Então, o tratamento fica mais motivante, eles ficam mais participativos, e com isso, lógico, a gente consegue um envolvimento mais rápido, porque a gente consegue uma resposta mais rápida, porque o paciente está mais envolvido no tratamento, né? Então, acontece assim de forma diferente. No hospital, a gente percebe, na verdade, acontece muito da gente ir uma semana e na semana seguinte, quando a gente ir, aquele paciente não está mais lá. Porque tem uma rotatividade, né? Nos hospitais que a gente trabalha, tem uma rotatividade grande. Então, o que a gente avalia é o que a gente conversa com a equipe e escuta da equipe ou dos pais. Então, assim, teve um dia que me marcou muito quando eu fui no hospital, eu fui na ala pediátrica, tinha um bebezinho, acho que ele tinha 2 anos, e na hora que a gente chegou, ele estava chorando, assim, muito, assim, chorando desesperadamente. E aí ele começou a brincar com os cachorros e parou de chorar, e na hora que a gente foi se despedir, a mãe veio até mim e veio me agradecer, assim, com lágrimas nos olhos, veio me agradecer da gente ter levado os cachorros. Ela falou, olha, eu tô com meu filho aqui desde hoje cedo, a gente chegou aqui, era 8 horas da manhã, a gente faz a visita lá no hospital à tarde, depois do almoço. E desde que ele chegou, ele não tinha parado de chorar. E ele só parou de chorar na hora que ele estava brincando com os cachorros. Então, essa questão mesmo da humanização, de promover uma distração, isso é muito imediato dentro dos hospitais, né? Então, a criança começa a interagir com o cachorro, ela esquece que ela está com a sonda, ela esquece, a gente às vezes tem até que ficar lembrando, porque eles têm que tomar um certo cuidado, mas ele esquece que está doendo. Acontece muito de o paciente ter que tomar a medicação na hora que o cachorro está ali, e daí a equipe fala isso, nossa, esse paciente dá trabalho para tomar a medicação, mas que o cachorro ele tomou rapidinho, porque ele sabia que ele tinha que tomar para voltar para brincar com os cachorros. Então a gente observa esses benefícios no dia a dia, né? Não que seja mais rápido, mas eu acho que facilita muito o trabalho da equipe ali, também promove muito o bem-estar do paciente ali naquela situação de hospitalização. Perfeito. E outros pacientes depressivos, como é que é esse processo? Então, existe, lógico, a questão básica que eu falei também para os pacientes ansiosos, que é você entrar na sala, você ter um bichinho te acolhendo, que você pode segurar, que você pode pôr a mão no momento mais difícil, que você vai se sentir melhor só com o contato, porque tem os benefícios fisiológicos. E isso é muito importante também para o paciente depressivo. Ele se sentir bem naquele espaço, porque a gente vai lidar com questões que são doloridas, a gente vai resgatar uma história de vida ou situações que foram traumáticas e que estão na base, né, desse transtorno e que são difíceis. Então, é importante ter um acolhimento, se sentir bem ali naquele ambiente, e o cachorro vai favorecer isso. Além disso, o cachorro também vai promover essa possibilidade de você estar falando de algo, mas não estar falando de você, né? Então, acontece, eu acho que o cachorro está triste hoje, que ela está tristinha hoje. Por que você acha que ela está tristinha? Porque pode ter acontecido isso. Eu não estou falando de mim, estou falando do cachorro, mas eu estou falando dos meus conteúdos e de algo que está acontecendo dentro de mim. Só que eu projeto no cachorro. Então, isso para pacientes depressivos também é muito legal, né? É muito gostoso você ter o cachorro ali te esperando, também vai favorecer que o paciente fique mais vinculado, fique mais motivado ao tratamento, porque é um tratamento que muitas vezes é sofrido, né? Lidar com questões que são sofridas. Então, é muito legal você poder, eu vou lá não só para falar das minhas coisas, mas eu vou lá porque tem um cachorro, porque é gostoso ficar lá, e daí também eu aproveito e falo das minhas coisas. A gente tira um pouco a carga tão pesada que tem esse tratamento. Né? Então, o cachorro ele acaba funcionando como um suporte emocional, né? Quando a gente lida com a fala, com a palavra, ele é um suporte, ele está ali perto, se ele precisar de um abraço, o cachorro está ali para oferecer isso, né? Para projetar alguma coisa, para ele poder falar algo que está muito difícil, ele pode falar através do cachorro. Além disso, tem uma questão muito delicada em pacientes depressivos, que é a falta de vontade de fazer as coisas, né? Então, eles não se interessam por atividades da vida cotidiana, eles vão se fechando. E através do cachorro a gente consegue trabalhar isso também. Então, olha, o cachorro ele precisa passear.
Então, o que você acha da gente levar ele para passear aqui no seu horário? Aí vai passear, legal, porque é pelo cachorro, não é pela pessoa. Ah, então tá, vamos levar o cachorro para passear. Volta. E aí, como é que foi o passeio? Não foi legal? A gente viu, e a gente vai resgatando aos poucos interesses em outras atividades. Então, vamos enfeitar o cachorro, né? Porque isso é uma coisa comum em pacientes depressivos, né? A falta do autocuidado. Então, vamos cuidar do cachorro. Olha como foi legal, olha como foi importante. Vamos cuidar um pouco de você também. Então, a gente consegue fazer essa transferência. Né? Teve um caso muito legal que a gente atendeu há alguns anos atrás no Instituto de Psiquiatria. Então, na verdade, é um instituto onde a gente ia semanalmente e a gente tratava com vários tipos de pacientes que ficavam ali no ambulatório que a gente visitava. E aí tinha essa paciente, que era uma paciente depressiva, e que ela costumava participar das atividades e tal, mas nesse dia específico ela estava desde cedo sem sair do quarto. Ela não queria sair, ela não tinha levantado nem para comer, não queria se arrumar, estava de pijama na cama com o quarto todo fechado, não queria que ninguém. E daí, quando os cães chegaram, né, não era eu que estava conduzindo esse cão nesse momento, mas a condutora do cão também é psicóloga e tinha uma integração muito boa com a equipe do hospital. E daí a equipe falou, ó, a fulana tá lá no quarto, vê se você consegue entrar com o cachorro lá, ver o que dá pra gente fazer, porque hoje ela tá numa situação bem delicada. Então, eles liberaram a entrada no quarto e a condutora do cachorro foi com ele até lá, pediu licença, e quando a menina viu que era o cachorro, ela permitiu que ele entrasse. A princípio, que ele só ficasse ali perto da porta. Depois ela chamou o cachorro para subir na cama com ela. E daí ele deitou e eles ficaram abraçados ali um momento. Daí a equipe orientou que o cachorro fosse retirado, até porque o cachorro tinha que interagir com os outros pacientes. Então, a condutora fez um acordo com ela. Falou, olha, você pode continuar interagindo com o cachorro, mas você vai ter que fazer isso lá fora, porque as outras pessoas também estão esperando, as outras pessoas também querem brincar com ele. Então, saíram, o cachorro foi retirado, e essa paciente levantou da cama, essa paciente escovou o dente, essa paciente se arrumou, se maquiou e saiu. Né? Então, foi um momento, lógico que a terapia assistida não foi a única responsável por tudo isso, era uma paciente que estava medicada, uma paciente que estava passando por outros tipos de tratamentos, por outros tipos de atendimento, mas naquele momento a situação estava muito difícil para ela lidar, e com o cachorro ela conseguiu lidar com isso, ela conseguiu sair daquele estado tão fechado que ela estava. Né? Lógico que depois o tratamento continua acontecendo e até hoje essa paciente tem um vínculo com esse cachorro, ela liga para a dona do cachorro, elas se conversam para saber como ele está e ela é muito grata por ele ter feito isso por ela naquele momento que estava tão difícil. Então, nas semanas seguintes, ela continuou interagindo com o cão, mas já não se fechando tanto. Ela já começou a ter esse padrão de que se eu quero ficar com o cachorro, eu preciso sair, eu preciso interagir com as pessoas. Então, através dessa vontade de estar com o cachorro, ela se permitiu estar com as outras pessoas, né? Levantar e se arrumar e retomar essas atividades diárias que naquele momento ela tinha esquecido. Então, isso é um trabalho muito legal também da gente fazer com os pacientes depressivos e é muito importante. É muito comum a gente ouvir o conselho, até de médicos, assim, tá com depressão, arruma um cachorro que vai ajudar. Realmente ajuda, né, por essas questões que eu falei, né, você acaba tendo a obrigação de sair com o cachorro, de dar comida para o cachorro, você acaba tendo algumas obrigações com o outro e não só com você, né, então fica mais fácil lidar com isso. Lógico que é legal, é viável, é uma alternativa muito bacana, mas a gente tem que ter todos os cuidados. Então, você não vai dar um cachorrinho para um depressivo em estado grave que não tem acompanhamento nenhum. É provável que esse cachorro vá ser negligenciado ali também, do mesmo jeito que a pessoa está se negligenciando naquele momento. Né? Então, tem que ter um acompanhamento para a pessoa e para o cachorro, uma orientação para a pessoa saber como lidar com aquele cachorro, o que o cachorro precisa, o que o cachorro não precisa. E aí, aos poucos, a pessoa conseguir se envolver nos cuidados desse cachorro, vai ajudar ela a sair um pouco desse estado de enclausuramento e mais para frente se permitir ter esses mesmos cuidados consigo mesmo. Então, a gente tem sempre que pensar também no bem-estar do bichinho que está ali e no que a pessoa dá conta naquele momento ou não.
Por isso é fundamental ter também profissionais envolvidos nisso. Está comentando no animal de estimação, eu pensei aqui no gato. Os gatos não seriam adequados para esse propósito? Sim, também. Existem terapias com diversos tipos de animais. Até, inclusive, a primeira documentação que se tem no Brasil é da doutora Anise da Silveira, que é uma psiquiatra e terapeuta ocupacional que era do Rio de Janeiro. E ela era, na época, contra, né, os procedimentos psiquiátricos que eram padrões na época, como choque e essas coisas. Então, ela é uma psiquiatra que se envolveu muito em técnicas de tratamento alternativos. Então, pintura, né, desenvolvimento da criatividade, tudo isso. Ela trabalhava com pacientes esquizofrênicos, mas não só, né, com esquizofrênicos. E o principal trabalho dela era com gato. Né, eram os animais que apareciam, ela tinha uma instituição psiquiátrica, e daí os animais que apareciam eram acolhidos pela instituição, e cuidar dos animais fazia parte do tratamento dos pacientes. Então, e ela tem até um livro que chama Gatos, a Emoção de Lidar, que é uma referência também no trabalho de terapia assistida com gatos. É um pouco mais difícil a gente trabalhar com gato, por questão de temperamento, né, por questão de treinabilidade, né? Então, para você trabalhar com um animal, você tem que prever tudo o que pode acontecer com ele ali, tem que ser um animal totalmente confiável, né? Alguns gatos têm esse perfil, mas alguns não, assim como os cães. E não existem tantos treinadores especialistas em gato, então a gente não consegue lidar comportamentalmente com gatos nesse momento. Então, por isso, até a minha escolha de trabalhar com cães, porque existe, né, comportamentalistas que entendem exclusivamente de comportamento de cachorro. Né? Lógico, é válido, se você tem um gato que tem um perfil, é válido, desde que você tenha uma pessoa que também possa acompanhar isso, porque uma coisa que a gente tem que se preocupar muito é o bem-estar daquele animal. Então, eu preciso de uma pessoa que vai saber me dizer, olha, esse animal está confortável com essa situação, ou não, esse animal está estressado, não é legal para ele fazer esse tipo de atividade. Então, eu preciso de uma pessoa que entenda do comportamento daquele bicho para poder orientar nesse sentido. E é muito difícil hoje, no Brasil, a gente achar alguém que trabalhe com comportamento de gato. Mas, sem dúvida, qualquer animal pode ser muito benéfico. Quais são os exemplos de animais que você pode dar, que você sabe que aqui no Brasil eles trabalham? Olha, eu já vi de tudo. A ecoterapia é muito famosa, né? Eu acho que dentro das terapias assistidas por animais é a que tem mais visibilidade hoje, principalmente na área física, né? Que é o tratamento com o cavalo. É muito comum. Mas tem também, já vi, com coelho, com tartaruga. Em Manaus, eles têm um trabalho muito legal com botos. Né, os pacientes, é um trabalho de reabilitação física, então os pacientes entram no rio e nadam com os botos e fazem a terapia em cima dos botos, é muito legal. Tem uma professora em São Paulo que tem um projeto com escargots. Já vi com animais exóticos, né, com cobra, com iguana, com pássaros, então tem de tudo, desde que se entenda de saúde e comportamento daquele animal, tudo é válido. Perfeito. E ficou alguma dúvida que a gente não comentou e que seja frequente assim no consultório com relação a este tipo de tratamento? Então, tem sim, tem uma dúvida que é muito comum, que é a diferença de cão de terapia e cão de assistência. Tá? Então, é muito comum hoje em dia, hoje está se tornando mais popular, e isso é muito bom, os cães guia, por exemplo. Então, as pessoas às vezes veem o cachorro dentro de um ambiente de trabalho e eles não sabem, é cão guia, eu posso mexer, eu não posso mexer, como é que funciona isso? Qual que é essa diferença? Então, assim, existem vários tipos de cães de trabalho. Então, tem o cão de guarda, o cão de segurança, tem o cão farejador, tem o cão de assistência, tem o cão de terapia, que são diferentes. Então, um cão de terapia, ele não é do paciente. Tá? Ele é da instituição ou do profissional, ele é um recurso que o profissional utiliza. Ele vai ficar com aquele paciente durante o período da sessão e depois ele vai para a casa dele. Né? Ele tem um treinamento específico para aquela finalidade, para o tipo de tratamento que está sendo feito, mas ele tem um contato limitado com o paciente. Um cão de assistência
é um cachorro que é treinado exclusivamente para viver e para morar com aquele paciente e ajudar ele nas atividades diárias e a lidar com algumas situações de crise. Então, a gente tem, por exemplo, o cão-guia, que ele vai funcionar como os olhos de uma pessoa cega. Né? A gente tem cães de assistência, aqui não. Nos Estados Unidos, a gente tem cães de assistência treinados para pacientes depressivos e para pacientes ansiosos. Né? São cães que, durante uma crise, eles sabem como buscar ajuda, eles sabem como acalmar, como conter o paciente. Né? O paciente está depressivo, ele está numa crise, ele sabe usar um botão de emergência e chamar alguém, ele sabe lembrar o horário da medicação. Né? Então, existem várias questões que esse cão vai ajudar no dia a dia. E é um cachorro que vive com aquela pessoa, que vai ajudar no dia a dia de forma geral. Então, essa é a diferença de um cão de assistência e um cão de terapia. E aí tem sempre aquela pergunta, né? Eu posso mexer ou não posso mexer? Um cão de assistência, você nunca pode mexer com ele porque ele está trabalhando o tempo todo integralmente. O cão de terapia, você precisa perguntar. Se ele está trabalhando, você não pode mexer. Mas se ele está fora do horário de trabalho, é um cachorro normal. Você pode brincar e você pode interagir. Então, isso é uma dúvida que aparece sempre também. As pessoas perguntam, quando a gente fala que é cão terapeuta, e eu posso tocar, posso falar com ele, ou não, e às vezes, na maioria das vezes, os cães estão lá querendo falar com a pessoa e a pessoa fica assim. Então, isso é uma dúvida que eu acho que é legal a gente esclarecer. Essa diferença. Mais alguma dúvida? Não, não, né? Não, que eu saiba é só isso. Se você tiver mais alguma dúvida, você pode perguntar. Pode falar. Existe alguma contraindicação para algum paciente específico? Então, sim, se o paciente tiver algum tipo de alergia, né, tem gente que tem alergia a cachorro, daí não é recomendado participar. Ou se o paciente não quiser. Né? Lógico que isso pode ser trabalhado, a gente vai entender por que ele não quer, mas se o paciente falar, não, eu não estou confortável com essa situação, eu não quero um animal aqui, não é recomendado. E aí, quando tem medo, aí também vai depender do paciente, né? Então, tem casos que o paciente fala, olha, eu tenho medo, mas eu gostaria muito de perder esse medo. Então, a gente trabalha com isso. Mas não, eu tenho medo e não estou aberto a isso nesse momento, então a gente não trabalha com isso. E uma coisa que me veio à mente agora, existem alguns casos de pacientes que a gente sabe que eles são resistentes ao tratamento, às vezes têm ganhos secundários. Esses pacientes, eles se abrem melhor com os cães? Sim, geralmente sim. Né? Justamente por não estar falando deles, está falando do cachorro. Então, abre margem para muitas interpretações sem que ele necessariamente perceba que ele está em processo terapêutico. Né? A gente abre uma porta que ele pode projetar várias coisas ali e a gente vai interpretar tudo que ele vai colocar ali, mas ele não está se colocando, ele está colocando no cachorro, mas eventualmente isso tem a ver com ele. Né? Então é mais fácil, é uma via de acesso um pouquinho mais fácil. Sim. Você está falando então que o cão ele acaba criando um ambiente mais seguro no sentido assim, ninguém vai me julgar, eu posso ficar à vontade, eu relaxo. Exatamente. E aí eu me abro. Legal, bacana. E quais profissionais podem trabalhar com essa técnica, com a TA? Qualquer profissional da área da saúde que tenha capacitação em terapia assistida. Então, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, qualquer profissional que tenha um tratamento estabelecido, um objetivo com o paciente, queira usar o cachorro como recurso e tenha essa capacitação, pode usar. Lógico que ele também tem que ter um cachorro que seja compatível, um animal, enfim, se não quiser usar o cachorro, tem que ter um animal que seja compatível com o que ele precisa e tem que ter todo o suporte, né? Tem que ter um profissional que vai cuidar da saúde desse animal, tem que ter um profissional que vai cuidar do comportamento desse animal. Abrangendo todos esses aspectos, qualquer terapeuta da área da saúde pode usar. Como é que são as características dessa capacitação? Uma especialização? São módulos? Quantas horas? Tem cursos. No Brasil ainda tem pouco, mas fora do Brasil tem vários cursos e assim é variado. Existe pós-graduação, existe cursos que você pode ir fazendo. Os formatos são muitos. Assim, tem alguns curtos de 5 dias e tem alguns que demoram meses. Então, vai depender muito. Depende bastante.
Ou então, para finalizar, quero muito agradecer você, o seu empenho, o seu amor nesse trabalho tão lindo, essa tua generosidade de compartilhar todo esse conhecimento conosco. Eu gostaria que você, nas suas últimas palavras, você desse algumas dicas, trouxesse algumas reflexões que possa ajudar quem está nos assistindo. Eu acho que o que eu posso dizer é que as pessoas têm que procurar profissionais sempre capacitados e sempre aptos a lidar com o que quer que esteja causando o sofrimento. E buscar os recursos que têm mais a ver com o que você busca, com o que você acredita e com o que você sente, porque dessa forma você vai ficar mais confortável, você vai ficar mais seguro para se abrir para aquele recurso. Né? Então, se você gosta de cães, se você gosta de animais, procura um profissional que saiba trabalhar com isso e busca tudo que você puder buscar, que vai favorecer, que vai te ajudar nesse momento, é válido. Eu acho que isso é o principal, a gente buscar, a gente ir atrás do que a gente acredita, do que a gente gosta, e sempre se preocupar com a capacitação para isso, né? Então, tudo bem, se você quer ter um cachorro, se você acha que isso vai te ajudar, ótimo, com certeza vai ajudar muito. Mas vamos também cuidar para que esse cachorro fique bem, para que você possa ficar bem com esse cachorro, e busque o que faz sentido para você. Acho que isso é o mais importante, que é o que fez toda a diferença para mim no meu trabalho, buscar um recurso que fizesse sentido para mim, que eu gostasse, que eu me sentisse bem, e é o que eu busco fazer também na minha vida, né? Buscar as coisas que me interessam e me envolver nas coisas que me atraem, que têm sentido. Então, acho que isso é fundamental na vida e no tratamento. Quando a gente está em uma situação de sofrimento, faz muita diferença a gente se sentir bem com aquilo, a gente está fazendo alguma coisa que ela goste, qualquer tipo de terapia que seja, que vai de acordo com o que eu acredito. Então, acho que as pessoas têm que buscar isso também, que vai favorecer muito o processo todo.